Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Isaías Barros do Engenharia Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Enzo Fernandes. E nesse episódio da Engenharia Podcast iremos abordar uma problemática que é bastante recorrente nos dias de hoje, que é a problemática das construções civis sem monitoramento técnico, principalmente nessas regiões mais carentes de baixa renda. É isso mesmo, amigo. Olha só, de acordo com alguns dados, o custo para a formação do engenheiro civil e do arquiteto ele é muito elevado. Isso colabora em preços altos no mercado para esses serviços, tanto de construção quanto de reforma. Devido a essas pessoas não terem esse dinheiro, para pagar sobre esses produtos, eles acabam sendo marginalizados nesse processo, fazendo com que eles coloquem sobre si mesmos a responsabilidade técnica. Ou seja, as obras são feitas sem nenhuma responsabilidade técnica e nenhum parecer técnico de um profissional. Exatamente, Isaías. E para nos falar mais sobre essa problemática e possivelmente ajudar a resolver, nós convidamos aqui duas estudantes de engenharia civil do campus IFPA Santarém. E então vamos apresentar Diane. Olá, Diane. Olá, Enzo. Olá, Isaías. Isso mesmo, eu me chamo Diane, eu sou estudante do curso de Engenharia Civil do campus Santarém, do IFPA, e primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? Nós que agradecemos aqui, é uma honra Isso ter mesmo, a sua você é presença. muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, esse é um assunto muito importante mesmo, de fato, porque a falta, da mão de obra qualificada na engenharia civil, nas construções civis, ela é uma das maiores lacunas nesse setor. E isso acarreta muitos problemas, como o Isaías já mencionou, a questão de problemas relacionados a essas construções, as pessoas elas tomarem para si essa responsabilidade, de construir sua casa. Então, cara, a gente vê muito hoje em dia as pessoas lá com aqueles pedreiros construindo, suas próprias casinhas. Então, a gente tem muitos exemplos. E a gente vê, assim, que isso não é somente a questão da falta de preparo, profissional, mas também essa falta de mão de obra, ela gera prejuízos monetários muito maiores, porque, por exemplo, você vai ter muito mais problemas de construir uma casa sem essa mão de obra qualificada, e mais tarde você, por exemplo, vai ter que fazer uma reforma, você vai gastar muito mais para consertar todos aqueles prejuízos que você teve, entende? Então, é muito importante a contratação desses profissionais, e é sobre isso que a gente quer falar. E para mim, como eu já falei, é um imenso prazer estar aqui junto com a minha colega, que vai falar um pouco mais agora com vocês. Oi, Enzo. Oi, Isaías. Meu nome é Jordana Vitória, eu sou estudante de Engenharia Civil do campus Santarém, e realmente esse é um assunto muito recorrente aqui no nosso país. Como nós sabemos, o desenvolvimento urbano das cidades brasileiras não teve assim uma infraestrutura planejada, de questão de esgoto, pavimentação. Então, assim, essa falta de infraestrutura piora quando chega lá nas comunidades carentes, lá nas periferias. Então, esse pessoal de baixa renda fica totalmente à mercê de justamente Isso. projetos sociais. No caso aí acontece muito aqueles problemas, principalmente quando a gente vê lá em São Paulo, Rio de Janeiro, aquelas erosões de favelas ou aqueles montes, Ou seja, você não tem nenhuma característica técnica nessas construções, o que causa esses inúmeros problemas. Inclusive, Isaías, falando isso, eu penso assim, cara, se a gente já tem problemas com construções que elas já foram muito bem planejadas, imagine com construções que não tiveram nenhum tipo de planejamento. Eu lembro benzinho de um campus que eu estudava antes, e, cara, é sério, eu ia pro meu estágio
E na hora de eu ir pra aula, eu tinha que tomar banho. E era um banheiro que, tipo, eu tava lá tomando banho, mas eu tava lá com o rodo puxando a água pro outro lado, porque o ralo era para um lado, mas a água ia pro outro. Então, se já era um campus, assim, que foi estruturado, assim, foi planejado, imagine uma obra, assim, sem planejamento. E a questão de não planejar também, ela gera problemas muito maiores, entendeu? Por exemplo, infiltração, então a gente tem muitos problemas relacionados a isso, desperdício de materiais. Imagina tu contratar um pedreiro ali, uma pessoa que não sabe nem para onde vai, então eles acabam não tendo, aí tu não vai ter viabilidade na tua obra, entendeu? Até porque a construção civil não se resume só ao planejamento, né? Precisa ter o acompanhamento técnico justamente para, por exemplo, nesse teu caso aí do banheiro, precisaria do acompanhamento técnico do engenheiro, do técnico, para ele dizer como é que era para fazer a execução, né, dos banheiros. Também muitas problemáticas envolvem também que é tudo jogado na mão do mestre de obras também, né? Que às vezes o mestre de obras ainda ele só sabe executar, mas não sabe a técnica, tanto que às vezes esquece alguns detalhes, né, também. Mestres de obras e técnicos acabam meio desentendendo, porque um quer ser superior, que no caso é o mestre de obra, e o outro quer ensinar, tentar aplicar o que ele aprendeu. Tipo, uma pessoa recém-formada quer estagiar ou fazer assumir o papel do técnico e acaba meio que não encontrando esse local. Isso na melhor das hipóteses, porque o mestre de obra nem sempre está na obra, então fica por conta do pedreiro mesmo. Realmente. Ali Moleque. A maioria das obras já é acostumada a ser um engenheiro, porque o engenheiro ele coloca a responsabilidade de supervisionar a obra na mão do mestre de obras. Meu Deus. E tu fazer uma obra, ela não está relacionada somente à estrutura em si. Também tem que ver as necessidades de um ocupante. Por exemplo, você vai construir uma casa que você tem uma pessoa que usa cadeira de rodas, por exemplo. Entendeu? Você não vai construir uma escada lá. Aí você não vai construir de qualquer jeito. Então, é fundamental essa questão do planejamento e, como a Jordana também já falou, do acompanhamento técnico, entendeu? Nossa, é isso aí, pessoal. Como nós podemos ver, existem inúmeros problemas na construção civil que são acarretados pela falta, né, de mão de obra qualificada, mas principalmente pela carência, né, de acompanhamento técnico pela parte, né, das edificações. Edificações sem acompanhamento técnico. Galera, para solucionar esses inúmeros problemas, as nossas convidadas participam de um projeto onde a empresa que vai prestar serviços de engenharia para uma comunidade, ela é mediada, o seu contrato, por uma associação de moradores. Para falar mais sobre isso, coloco minha amiga Jenny, pode falar, Jenny. É isso mesmo. Então, o projeto ele consiste em 3 componentes principais, que é a empresa, a associação e a comunidade. Então, como você mesmo já disse, a associação ela vai servir como mediadora entre a empresa e a comunidade, no caso os clientes, as pessoas interessadas no projeto, né, no que a empresa vai oferecer. Então, a questão da empresa em si, a ideia é o seguinte, é a gente contratar alunos recém-formados, né, do curso de engenharia civil, porque a gente sabe que é muito mais difícil uma pessoa que acabou de se formar ela ser introduzida no mercado de trabalho. Então, geralmente as pessoas, digamos assim, entre aspas, valorizam mais profissionais mais experientes. Exatamente. Então, a ideia é inserir, dar oportunidade, né, para esses estudantes que acabaram de se formar e, além do mais, prestar esses serviços para a comunidade num preço muito menor para o mercado. Por quê? Porque são pessoas que acabaram de se formar, justamente, estão menos experientes. Então, a gente vai atrelar essa ideia de dar oportunidade e, ao mesmo tempo, dar oportunidade tanto para a comunidade quanto para o engenheiro, entendeu? Assim, no caso, os recém-formados são pagos pelo serviço e, como tem menos experiência, vão receber mais barato, e a população, por sua vez, vai ter os seus serviços prestados a custos muito mais baratos do que o mercado. Mas essa empresa sempre vai receber, digamos assim, recém-formados, e o fato de serem recém-formados não vai afetar muito na lucratividade da empresa, já como vai ser sempre só praticamente técnico
Não, Enzo, posso falar um pouco sobre isso. Não vai ser porque, pelo fato deles serem recém-formados, o custo que será cobrado por esses serviços, do contrato de serviço para a prestação desses, para fazer o planejamento, a execução dessas casas, desse projeto social, ele vai ser menor do que seria se um morador, como pessoa física, fosse contratar um serviço de engenharia, que aí sim ele teria que pagar o valor que o mercado cobra. E aí, nesse caso, um dos benefícios para a empresa é justamente esse, que é de ele ter um engenheiro recém-formado e preparar esse engenheiro para a execução, para o planejamento, por também se tratar de simples serviços. Então, ele pode acompanhar todas as etapas do serviço. Sim. Elaboração de projeto, execução. Né? Sim. Uma empresa que fica treinando técnica, profissionais. E aí ele vai se tornar um profissional experiente. E aí ele vai poder, por exemplo, Progredir trabalhar... na área. Exatamente. Justamente Aquele negócio, né? Tu vai entrar no mercado... sem vai entrar no experiência mercado. para entrar no... Para ganhar experiência. Aí, Isso então- mesmo. Porque tem até aquele meme que o pessoal usa, né? Que precisa de experiência para Para ter trabalhar. experiência. Precisa de experiência. Precisa de experiência para ter experiência. Outro Eu vi muito benefício isso. da empresa, né, que também é muito importante, é justamente a campanha de marketing que esse projeto social irá proporcionar para essa empresa. Porque, além dela estar ajudando a comunidade, as pessoas próximas do nosso país, né, pessoas de baixa renda, também ele vai atrair clientes. Então, ele vai atrair mais clientes que pessoas que são coniventes com essas situações, com esses Isso, projetos isso sociais. mesmo. E relacionando com o que a gente abordou anteriormente, a questão de as pessoas contratarem esse serviço está diretamente relacionado com a questão das problemáticas de não contratar. Então, contratando o serviço, as pessoas vão ter mais segurança. Então, vai ser uma obra que ela vai ser viável a longo prazo. Então, você vai evitar aquela questão de reforma, tudo aquilo que a gente falou de filtração, a questão da... prejuízos na estrutura, entendeu? Fissuras e vários outros problemas relacionados à não contratação do profissional. Uhum. E, por sua vez, né, nós podemos ver que a empresa vai sair ganhando bastante, né? Tanto com a captação de novos clientes devido à campanha de marketing, que, claro, vai ser bem Como sucedida, formação né? de novos profissionais no mercado de trabalho. E ela vai ter, isso mesmo, essa formação de profissionais, onde agora você não precisa colocar grandes responsabilidades para os recém-formados para desenvolverem suas atividades e terem um nome no meio do mercado, principalmente no mercado da construção civil. Com certeza, Isaías, isso é uma riquíssima experiência que o engenheiro recém-formado tem para ganhar nome, para ganhar vez no mercado. Isso mesmo, Jordana, como vocês já disseram, essa empresa ajuda muito o profissional que está querendo se introduzir no mercado de trabalho. Mas, assim, eu faço parte de uma comunidade, como eu posso adquirir os seus serviços, o serviço da empresa? Então, como a gente já informou, a questão de você buscar o serviço está diretamente associado, ligado, né, à associação dos moradores, que a gente já informou. Você tem que procurar ser ingressado nessa associação para poder você ter acesso aos nossos serviços. Aí tu me pergunta, e a questão das formas de pagamento, que é o que todo mundo quer saber, né? Então, os nossos serviços, eles vão ser prestados mediante contrato de serviços. Então, como se trata de comunidades mais carentes, que não têm acesso a esse serviço, então a ideia é fazer as formas de parcelamento. Então, dependendo do serviço, porque a gente não trata só de uma construção do zero, por exemplo, planejar, construir, a gente também, a questão das reformas, de uma pintura, por exemplo. Então, dependendo do serviço, a gente vai fazer todo um orçamento, né, para aquele serviço que eles estão buscando, e a gente vai, por exemplo, estabelecer um valor de entrada e o resto a gente vai parcelar, como eu já falei, dependendo do serviço. Obras descontinuadas que a pessoa faz tempo que ela quer reformar, continuar a obra. Isso. E é só agora que ela tem o dinheiro. Recurso, tipo assim, exatamente. caso a pessoa não tenha como entregar na pintura, né, mas já tendo a estrutura, já tendo o pé direito feito, já tendo um layout na residência, já é uma bênção já, né, moleque, pra esse pessoal. Exatamente. Só essa parte de já ter feito ao gabarito, já tá toda a estrutura lá montada, já evita
N problemas. Fora os problemas, principalmente de instalação elétrica, né, meu amigo? Exatamente. Praticamente fazer os serviços de pintura. E tu me falando dessa parte de elétrica, eu vi uma coisa muito importante, tipo, tem um local que tu precisa muito de tomada, aí tu não coloca. Aí tem um ambiente que tu não precisa, aí tá cheio de tomada lá. Então, cara, isso é fundamental. Cara, ter. tanto que é muito comum nesse tipo de residência ter um monte de extensão. Extensão, tu Aquela puxa pra... fiação toda que a gente sai Aí tu tropeçando pega no meio da um casa. choque logo. Eu conheço um amigo que, infelizmente, a casa dele é toda ligada em apenas um ponto. Tipo, é um circuito só. Tanto pra tomada quanto pra Tanto iluminação. tudo. Super sobrecarregado isso aí. Super sobrecarregado. Aí quando dá, puf, É, Cara, isso aconteceu uma vez, eu vi numa casa, deixaram todas as televisões ligadas, né, tava tudo usando, e pensaram em colocar lá, era desse mesmo jeito, tipo, e era só um circuito, tanto para iluminação quanto para tomada, e o dono da casa resolveu comprar um chuveiro elétrico para lá. Pesado, Isso. 220. Ele comprou o chuveiro elétrico, não, na verdade era 110, só que a resistência dele era tão alta que quando eles ligaram e começaram a ligar a televisão, por pouco tempo começou a oscilar a energia do nada, começou a dar queda ou de tu liga o chuveiro ou tu liga a TV. É tipo assim, pra tu ligar o chuveiro tinha que desligar todo o resto dos eletrodomésticos, entendeu? ou nesses casos aí, tipo, eu quero... tem um problema, tipo... Tem problema na iluminação, nessa é. iluminação aqui. Tem que desligar Como tudo. tem que desligar tudo pra poder Descongelar ver. a geladeira. Às vezes nem a fiação. E aí, onde está o problema? Infelizmente vai ter que ficar numa tentativa e erro até achar o problema. Tanto que um dos problemas também que tem nisso é a questão lá é aquela questão, né, de as pessoas não terem disjuntor na casa, não ter quadro de distribuição. No caso, uma das cooperativas que foi, no caso aqui da Santarém, a Equatorial Energia, ela colocou pelo menos um disjuntor geral em cada casa, porque antigamente nem tinha, principalmente as pessoas que faziam ligação clandestina. Sim, mas não envolve também só essa questão de elétrica. A questão da construção civil ela envolve muitos fatores, por exemplo, o terreno, a questão da posição para o sol. Por exemplo, tem muitas casas que a gente vê por aí. Cara, é sério, quando a minha mãe foi construir a casa dela pela primeira vez, aí foi que o meu padrasto, né, ele queria muito contratar um profissional mesmo. Não, a minha mãe queria muito contratar um profissional mesmo, e o meu padrasto, ele tem, tipo, aquele irmão pedreiro, sabe? Primão. Sim, gente. E aí foi que a minha mãe, não, ele não sabe fazer, tipo, aquela briga de casal, enfim. E aí foi Briga que cara, essa. no final contrataram ele, né? Porque ele era irmão, ia fazendo um preço mais bacana e tal. Claro, Aí mais foi- barato que do mercado. Sim, aí foi que começaram a construir, cara, e quando a gente deu, tipo, os quartos estavam todos pro lado que, tipo, tinha maior insolação, entendeu? E aí no final do dia, assim, tinha que colocar cortina pra proteger, entendeu? Quando foi, Cara. da minha avó, foi a mesma coisa, cara, não aprenderam com erro. E aí como teve maior problema, então eles tiveram que, tipo, quebrar tudinho as paredes que já tinham sido levantadas, tudo, e refazer. Então, cara, isso vai ter um custo a mais, entendeu? Porque ele Então, não vai devolver o dinheiro, né? O único custo a mais que vai ter vai ser dos prejuízos devido ao... Exatamente. Essa carência, né? E, Essa carência cara, da... questão de chuva, do terreno, como eu já falei, às vezes a gente constrói, às vezes as pessoas constroem muito abaixo do nível e aí tem chuvas e E acaba enxurradas. inundando. Sim, e a gente vê muito esse problema em São Paulo, a questão de construções irregulares, inundações, então, cara, tá tudo relacionado. Isso mesmo. Aqui na nossa própria Santarém, aqui no Castelo Branco, aqui do IFPA, quando dá uma enxurrada forte, meu amigo, Toma canoa. passa do pneu da roda do Nossa, carro. mano. Vocês já viram como é que fica aqui? É bom que a pessoa já tem logo uma piscina gratuita, né? Esse negócio de obras irregulares lembra muito algumas situações real de prédios que são inclinados ou prédios que se deterioram, principalmente. Mano. Um dos casos mais, digamos, engraçados que a gente teve na engenharia civil é o cara que usou areia de praia. Que ele tem- Ele usou areia de praia para fazer as estruturas de concreto. Exatamente. Aí, pra quem não sabe aí, galera, que tá acompanhando a gente, a areia de praia ela é rica, pessoal, em sal. E o sal, ele é o arqui-inimigo do concreto, principalmente das ferragens, entendeu? Então, isso... A estrutura vai pro saco. Resumindo. Resumindo. Isso mesmo.
Galera, muito obrigado aí para todos nós que estão nos seguindo aí. Para você que não segue o nosso canal, por favor, clique em gostei, compartilhe aí com seus amigos, se inscreva no canal para ativar as notificações aí também. @Engenharia Podcast, você pode seguir lá também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Agradeço, pessoal, ó, até aqui vocês estão acompanhando a gente. Obrigado a meu amigo Enzo, obrigado Jordana, obrigado Diane. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês pela oportunidade, foi muito bom. E muito obrigado também às pessoas que estão seguindo nesse exato momento a nossa live do podcast. Isso mesmo. Cara, tem aqui muita gente, olha só, Juarez, a professora Lucimara, um prazer ter a senhora aqui com a gente. Obrigado, pessoal, a todo mundo aqui que ouviu o nosso podcast. Siga lá, @Engenharia Podcast. E obrigado, pessoal, é isso aí, valeu. Boa noite.